Salve galera do Marcelo Investe e amantes da kombucha! Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre saborização de kombucha. E hoje nós vamos utilizar um ingrediente, um saborizador, não sei como é que nós vamos chamar hoje, diferente. Então até então nós não tínhamos usado o limão siciliano. Então hoje nós vamos fazer o quê? Uma saborização ou a segunda fermentação, como alguns chamam também, utilizando limão siciliano e abacaxi. Então aqui eu já tenho abacaxi natural, não é em polpa, então a fruta natural, já piquei, já deixei preparado para a gente adiantar um pouquinho o nosso trabalho e o limão siciliano. Também vou dar algumas dicas em relação a como que eu faço para manejo, cuidados com a questão da higiene, como é que eu faço para mim não me perder na questão do tempo, toda essa questão aí que é interessante e a gente estar analisando, organizando para não nos perder no dia que a gente vai fazer o quê? No dia que a gente vai saborizar. Então a kombucha é algo que nós temos que cuidar na questão dos detalhes, certo? Lembrando, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, obrigado por acompanhar os nossos conteúdos. Você sabe que você é muito importante para nós, para que o nosso canal continue crescendo. É importante que novas pessoas venham se inscrevendo. Isso vai fazer com que o conhecimento ou que a informação ela chegue um número cada vez maior de pessoas, e esse é o nosso objetivo, fazer com que pessoas possam estar fazendo o que hoje eu vou fazer aqui, uma saborização de kombucha ou outros conteúdos que a gente traz aqui no nosso canal. Então, primeiro vamos partir pelo princípio. Então, o princípio do nosso trabalho ele começa aqui. Então, aqui eu tenho o chá de primeira, ou seja, o chá que vai ser feita a primeira fermentação. Então, aqui o que é que eu tenho aqui dentro? Então, aqui eu tenho 2 litros de água, mais 12 a 15 gramas de chá preto e 200 gramas de açúcar. Então eu já preparei o chá, ele já está frio. Então sempre lembrando que você não pode fazer a kombucha, tem que ser na temperatura ambiente. Então o chá você tem que fazer antes para você fazer a primeira fermentação. Então você vai deixar o quê? Vai preparar o chá antes, deixar ele esfriar, para depois você colocar a questão do Scooby que está aqui. Então aqui eu já tenho a kombucha já com a primeira fermentação. Então aqui ela já está pronta para ser saborizada. Então o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou pegar esse chá aqui, que está pronto, vou adicionar o Scooby, vou adicionar também em torno de 200 ou 250 ml, aqui não sei se vai pegar aqui, de chá de aranque, ou seja, esse chá de aranque aqui já é um chá da kombucha. Então eu uso geralmente, como eu tenho um hotel aqui, hotel é o local onde que eu tenho os scoops de reserva, então sempre, cada 2 saborizações que eu vou fazer, eu sempre troco. Por quê? Porque eu vou tirar o chá fermentado e vou colocar chá novo lá dentro, porque o Scooby precisa se manter vivo e estar se alimentando. Então precisa do quê? De um chá novo para ele continuar se desenvolvendo. Então eu vou fazer o quê? Vou aproveitar aquele chá que já fermentou lá no hotel e vou trazer para cá e vou adicionar aqui na nossa nova kombucha. Então aqui, para que ocorra a primeira fermentação, então é interessante a gente adicionar essa quantidade de chá de arranque. Para quê? Para que aí o processo já dê uma agilizada. Então vamos abrir aqui, sempre lembrando a importância de estar higienizando as mãos. Em primeiro lugar, as mãos, os utensílios que você vai utilizar nesse processo. Então, sempre deixar bem higienizado. Procure, quando você for lavar, no caso, jarras, copos, principalmente as jarras, os copos e os vidros, procure utilizar uma esponja separado. Então, você use somente aquela esponja só para fazer a limpeza desses utensílios. 2, 3 vezes que você utilizou, troca. Manda para a louça, enfim, usa para outra coisa, troca, pega uma esponja nova. Para quê? Para evitar de qualquer forma a questão da contaminação. Então o Scooby
um Scooby ou a kombucha é um produto que utiliza organismos vivos, então a gente tem que cuidar para não contaminar, para que ela não se contamine. Então você tome muito cuidado com essa questão. Então vamos tirar aqui a questão dos Scoobies aqui de dentro, né? Aqui já tem mais de um Scooby, então eu vou acabar descartando um. Então aqui, olha aqui o Scooby que eu vou colocar dentro desse outro chá que vai ser fermentado. Então eu estou colocando ele dentro aqui. Não se preocupem se ele virar, se ele não se ajeitar dentro do vidro no primeiro momento. Isso é normal. Então, em função da diferença de pH, de alguma coisa assim, ele vai fazer com que esse chá, esse Scooby, ele vai ficando torto, enfim. Mas, durante o processo da fermentação, ele vai voltar na posição original, ele vai ficar na parte superior da sua kombucha. Então, não se preocupe nesse momento se o seu Scooby caiu dentro ou caiu. Você colocou ele dentro, ele ficou meio torto, ele não ficou na parte superior, fica tranquilo que isso é normal. Aqui nós vamos ter um Scooby que infelizmente não temos para quem distribuir, vamos descartar ele, certo? Então vamos lá para a nossa saborização. Então aqui está pronto. Outra coisa importante, sempre utilizar um guardanapo ou alguma coisa, um paninho bem limpinho, mas use o guardanapo porque ele é mais higiênico, mais prático. Então cada vez que você fermenta a sua kombucha, você troca o guardanapo aqui. O importante aqui é ter um elásticozinho, alguma coisa para você prender, para quê? Para evitar que caia alguns insetos, alguma coisa dentro aí da sua kombucha e de repente você possa ter surpresas desagradáveis. Então é importante que você deixe isso aqui sempre fechado. E outra coisa importante que eu vou falar para vocês, esse chá aqui, que ele vai fermentar, então você procure deixar ele num lugarzinho bem quietinho, um canto da sua cozinha, aonde que ele tenha o menor contato possível com outras coisas, com frutas, com alimentos, mantenha as frutas o mais longe possível da sua kombucha. Por quê? Para evitar contaminação cruzada, para evitar que alguns fungos e bactérias migrem para dentro da sua kombucha e, infelizmente, você perca aí a sua kombucha. Então, esse não é o objetivo. Então, você vai fazer o quê? Procure reservar um local lá na sua cozinha, um local exclusivo para a sua kombucha. Aí vamos falar como se fosse um troninho, vai arrumar um trono para ela ficar onde? Fica lá guardado. Por quê? Afinal de contas, a kombucha é uma bebida muito saborosa e com muita funcionalidade. Então nós precisamos fazer o quê? Cuidar dela também. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar essa kombucha que já está fermentada, já teve a primeira fermentação, vou colocar aqui na minha jarra para mim fazer a saborização. Então eu vou fazer o quê? Eu geralmente uso um coadorzinho aqui, mas não é necessário. Mas se você quiser usar, você usa para dar uma coada aqui, mas o que vai ficar no coador aqui, não se preocupe. Também geralmente é da própria kombucha, então da própria fermentação que ela vai perdendo algumas partículazinhas, alguma coisa assim, mas é próprio da kombucha. Então não se preocupe, fique tranquilo. Então agora, se você vê alguma coisa preta, algum fungo preto, a mesma coisa, igual aqui no fundo, ó. Aqui no fundo, acabou ficando um pouquinho de resíduo. Isso aqui é da questão do chá também. O chá também, como vai ser colocado água, você coloca água quente ali no chá, algumas partículas, mesmo você colocando num coador, ele vai fazer o quê? Vai passar alguma coisa. Então, você não se preocupe que vai ficar sujo aqui embaixo, aqui no fundo, aqui. Então, vamos pegar o nosso limão siciliano. Então, o limão siciliano, ele tem a sua origem, ele é originário da Ásia, mas ele foi levado para a Europa e acabou se adaptando muito bem na Itália, especialmente na Sicília, o qual leva o nome de limão siciliano em função da sua origem, ou no caso de agora, depois que ele foi levado da Ásia para a Europa, ele encontrou nas terras italianas um local próprio para se desenvolver, ele acaba levando esse nome. Então esse limão aqui, ele é diferente dos outros que a gente conhece do Tahiti, em função de outras particularidades. Ele é rico em vitamina C. Cerca de 90% das vitaminas ou da vitamina C que nós deveríamos ingerir por dia está aqui no limão siciliano. Então, o limão siciliano é uma fonte de vitamina C muito boa e ele é um antioxidante também. Além da vitamina C que ele tem a vitamina A, B1, B2, B3,
ferro, fósforo, magnésio e potássio também. Então, o limão siciliano, ele vai ajudar, assim como outras frutas com suas propriedades, ele vai ajudar o quê? Melhorar a saúde do seu intestino em função das fibras que ele tem também. Ele vai fazer o quê? Ele vai retardar a digestão de açúcares e amidos. Ele pode auxiliar na redução de doenças cardíacas, câncer e pedras ou cálculos renais. Então, ele é muito bom para quem tem cálculo renal, pode ajudar nessa questão aí também. Também ele tem ação de alcalinizante, que ajuda a equilibrar o quê? A acidose, o nível de acidez no sangue. Então, ele é um alimento, é uma fruta muito boa para a nossa saúde. Então, vamos cortar aqui, cortar o nosso limão. Vamos espremer direto aqui. Vamos colocar o coador aqui para que não caia semente dentro da nossa kombucha. Então vamos espremer ele aqui. Se não der para espremer com a mão, você pega lá um espremedor de fruta ou alguma coisa do gênero, que com certeza vai ajudar, vai auxiliar você aí nesse processo aí. Então vamos espremer aí o máximo que a gente conseguir, para que a gente consiga extrair a maior quantidade de suco possível. Então, para aproveitar muito bem essa fruta e para que a nossa kombucha realmente fique com um sabor muito bom. Eu tenho feito outras saborizações, kombucha com limão Tahiti, kombucha com limão Tahiti e abacaxi, com maracujá. Então você pode procurar aí no nosso canal aí que você vai encontrar outros vídeos com outras saborizações. Com certeza elas ficaram deliciosas. Teve uma que eu fiz aí na última, se eu não me engano, que foi para o canal junto com muda de kombucha, que eu utilizei abacaxi e bati ele no liquidificador. Ficou uma delícia essa saborização. Vamos mexer um pouquinho aqui para nós dar uma homogeneizada aqui na nossa mistura. Eu já estou ouvindo o barulho da gasificação. Você já consegue, que nem quando você abre o refrigerante, você já consegue ouvir aquele barulhinho efervescente. Então eu já estou ouvindo aqui esse barulho. Então aqui já está pronto aqui a nossa kombucha com o limão siciliano. E agora eu vou colocar o abacaxi dentro dos vidros. Então, qual as garrafas que eu uso? Então, eu uso garrafas de vidro e também, às vezes, quando eu não tenho garrafa de vidro suficiente, eu uso a garrafa plástica também. Teve alguém que me perguntou aí nos comentários se não era perigoso estourar a garrafa. Olha, gente, eu nesse período que eu venho fazendo, em mais de 2 anos que eu produzo kombucha, nunca tive o problema de estourar garrafa. Então, não tem esse problema. Então, acredito eu que você não vai ter esse problema. O que você vai ter que fazer? Uma dica muito importante. Deixa um dedinho, 2 dedinhos aqui de espaço livre para que o gás possa se acumular nesse local aí. Aí, com certeza, você também não vai ter problema, o perigo de estourar a sua garrafa. Mas acredito eu que você não vai ter esse problema. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma balança de precisão. Então, se você não tem essa balança, gente, não se preocupe. Com o passar do tempo, se você quiser, você vai adquirindo, senão não precisa. Você vai mais ou menos no olho. Isso aqui é mais ou menos a única coisa que você não pode exagerar na quantidade de fruta. Você pode colocar menos do que mais. Agora você não pode colocar mais, porque senão ela vai ficar com gosto nada agradável. Então, eu vou colocar aqui na balança, vou tarar ela e vou colocar em torno de 16 gramas de abacaxi aqui dentro. Então, vamos colocar aqui dentro, o abacaxi, piquei já mais fino, para quê? Para que ele caiba dentro da garrafa e quando for tirar também, ele sai com facilidade. Outra dica importante, para você reutilizar as suas garrafas,
quando você servir a sua kombucha, imediatamente faça a lavagem das suas garrafas. Então, pega a água, pode lavar somente com água, já é o suficiente. Coloca a água, dê algumas sacudidas com água, fecha bem, e aí você está com a sua garrafinha praticamente higienizada. Antes de fazer a kombucha, antes de engarrafar aqui, como nós vamos fazer agora, eu sempre procuro fazer o quê? Pegar um álcool 70 e também dar uma enxaguada bem legal nelas, que com certeza vai eliminar a maior parte daquilo que pode causar ou dar errado na nossa kombucha aí, certo? Vamos preparar mais uma aqui. Mais uma aqui, então entre 15 e 17 gramas de abacaxi. Vamos colocar aqui dentro. O abacaxi já está picado. Procure fazer pedaços finos para que você consiga retirar também com facilidade quando você for saborear esta kombucha. Vou desligar aqui. Com a ajuda de um funil pequeno, vamos embalar aqui, ó, envasar, melhor dizendo, a nossa kombucha aqui. Cuidado aqui para não derrubar, não derramar nada aqui, porque isso aqui é muito precioso, então qualquer pouquinho aí com certeza vai fazer uma falta. Então vamos colocar aqui dentro, vamos enchendo aqui. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês depois a questão da quantidade que eu geralmente coloco dentro da garrafa para evitar muita pressão. Então aqui já está pronta. Outra coisa importante que você pode observar e deve observar é quando você for utilizar as tampas, procure utilizar tampas que tenham essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui, com certeza, ela vai vedar muito melhor. Outra dica também, procurem deixar a sua kombucha sempre de pé. Para quê? Para evitar que o líquido tenha contato com a tampa. Então, ele não vai ter contato com a tampa, então você evita, de repente, um sabor desagradável, alguma coisa nesse sentido. Então, procure sempre deixar a sua kombucha sempre de pé. Então aí você faz o quê? Dá uma sacudida. Para quê? Para dar de novo, homogeneizar a questão do líquido dentro. E aqui a gente já pode observar a questão da efervescência. Então quer dizer o quê? Que com certeza essa nossa kombucha aqui, ela vai, ó, aqui não fechou. Essa tampa aqui não deu certo aqui, então vamos trocar de tampa. Para quê? Para evitar que... Ó, agora funcionou, beleza. Certo? Outra coisa que eu não acabei falando, mas está por aqui. Deve estar aqui um papel aqui que eu organizei. Aqui ele. Então, para mim não esquecer, outra dica interessante, para mim não esquecer da data da minha fermentação, minha primeira fermentação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma etiquetinha, vou colocar a data de hoje e daqui a 10, eu geralmente faço a cada 10 dias, então daqui a 10 dias eu vou fazer o quê? Eu vou saborizar novamente essa kombucha que eu estou fazendo hoje. Então para mim não esquecer, para mim não me perder, eu faço o quê? Faço uma etiquetinha. Mas se você não tem etiquetinha, escreve com a caneta aqui no guardanapo, então uma caneta normal aí, escreve a data que você fez e eu acrescento, além da data, eu acrescento aqui a questão do lote. Lote por quê? Para mim saber quantas vezes eu fiz kombucha. Então isso é outra coisa bem importante. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Então o conteúdo de hoje foi saborização de kombucha com limão siciliano e abacaxi. Mais uma vez reforçando a questão da importância de você estar se inscrevendo no canal. Isso não custa nada para você e para mim vai fazer uma diferença muito grande. Porque o nosso conteúdo vai poder chegar a um número cada vez maior de pessoas. E esse é o objetivo do nosso canal, fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Afinal de contas, o YouTube, ele não pode ser somente uma plataforma para alguns conteúdos de menor importância. Vamos fazer com que o YouTube realmente tenha significado, tenha sentido e que a gente possa aproveitar dessa ferramenta. Importante também você assinar as notificações para você ser sempre lembrado das novidades do nosso canal. O nosso canal sempre tem publicações
geralmente nas quintas-feiras à noite, e nos domingos à noite nós temos a questão de alguns shorts também. Então, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.